Olá, tudo bem? Estou de volta para a nossa aula de revisão de texto. Sou a professora Adeli, tá bom? E vamos continuar falando sobre esse tópico importante, sobre revisar texto, né? Da forma que a gente escreve, a gente poder melhorar a nossa escrita aí, a organização dela. Na aula passada a gente falamos de algumas dicas que vamos relembrar agora, tá bom? Vamos só relembrar. Vamos lá na telinha, acompanha aí. Dicas para a nossa produção textual. Nós falamos sobre escrever seu texto de forma clara, né? A nossa letra precisa ser legível e compreensível, tá? O leitor não ficar adivinhando o que a gente quis escrever. Observe as características do gênero trabalhado. Nós sabemos que existem vários tipos de textos, tá? A gente precisa se atentar a essas características do gênero ali solicitado na hora de escrever. Próxima dica foi organize em parágrafos. É importante essa organização. Falamos até um pouquinho sobre, né, a nossa escrita aí, na hora de organizar. E a outra dica importante é essa aí, ó. Evite repetições, pois torna o texto cansativo para o leitor. Então, evitar repetições. Ninguém gosta de um texto com palavras repetidas o tempo todo. O texto ele fica chato e cansativo de se ler. Então, procure alternativas sempre que possível. A gente vai ver um exemplo para a gente compreender um pouco mais. A gente vai perceber algumas repetições nesse texto, tá bom? Vamos lá. Aqui comigo, ó. Eles foram até o parque no final de semana. Depois, eles foram até o cinema e assistiram algo interessante. Depois, eles foram fazer compras nas lojas do shopping. Depois, eles foram comer algum lanche nas praças de alimentação. E depois, eles foram para casa e jogaram videogame. Depois, eles foram dormir. Olha só, observe exatamente o que aconteceu aqui. Tem muitas palavras repetidas. Vamos ver o foram, depois, ó, o foram aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Só nesse trecho que nós temos aqui. Imagine o texto completo, como ficaria aí no dia todinho que eles fizeram, todos os detalhes. Ó. Só aqui nós vemos várias repetições do foram, no verbo aqui, né? Depois nós temos também, ó, essa palavra aqui, ó, depois, ó, 1, 2, 3, 4, 5 depois. Tá bom? E eles, ó, eles 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós já entendemos que todas as atividades aqui, eles estavam juntos, né? Mas não precisa essa repetição. Isso torna o texto cansativo. E, pois não tem uma concordância aqui, ó. Vamos lá para esse detalhe aqui, ó. Depois eles foram comer algum lanche nas praças de alimentação. Cuidado, olha só o que aconteceu aqui. Nas praças de alimentação. É na praça de alimentação. Se fosse nas praças, ok, tem a concordância aqui, tá? Na frase. Mas também isso não pode acontecer na hora que a gente escrever. Ou observei na hora que eu for ler a terceira vez. Por isso que é importante você sempre fazer a leitura para ver uma forma de melhorar seu texto sempre, tá? Como vocês viram, tem várias repetições. Essas repetições é o que a gente tem que evitar. Então, tente evitar fazer esse tipo de coisa. Busque palavras alternativas. Eles, foram e depois, como a gente está vendo algumas repetições, eu vou ver o texto com algumas modificações agora, tá? Vamos lá. Vamos ver o mesmo texto com algumas modificações para nós melhorarmos aqui. Só relembrando, ó, quantas repetições nós vimos aqui. Temos essa, olha só. Depois eles foram, depois eles foram, depois eles foram, de novo aqui, ó. E depois eles foram, depois eles foram. Muitas repetições. Tá? Vocês viram, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 repetições. E nesse próximo texto a gente vai ver como ficou organizado sem essas repetições aí. Ok? Vamos fazer a leitura aqui comigo de novo, do mesmo trecho, com essas modificações que nós fizemos algumas ajustes, né? Trocamos essas palavras
por outras para ficar melhor escrito. Vamos lá? No final de semana, olha a vírgula, também no texto anterior não tinha essa pontuação. No final de semana, eles foram até o parque. Mais tarde, decidiram ir ao cinema assistir algo interessante. Quando o filme terminou, passaram nas lojas do shopping e resolveram comer um lanche na praça de alimentação para finalmente voltarem para casa e jogar videogame. Ao terminarem, foram dormir. Vocês viram como as modificações ficou melhor? Viu como ficou bem melhor? Então, o texto ele continua o mesmo que o anterior, mas dessa vez ele não está cansativo, não tem tantas repetições aí. Tá? É interessante, se você observar aqui, vamos lá, o texto anterior, tá? O que não estava adequado. Além das repetições, tá? A gente não viu tanto o uso da vírgula para separar algumas informações e o erro de concordância aqui. E no próximo texto, já com os ajustes, ó, depois das modificações, ele ficou melhor, tá? Embora as informações tenham permanecido a mesma. Mas ficou organizado com palavras que determinaram o tempo, cada coisa aconteceu, até o lugar. No final de semana, eles foram e assim por diante. Então, a gente precisa se atentar a essas informações. Isso acontece sempre? Pode acontecer. Mas eu só vou perceber isso se eu fizer leituras constantes da minha escrita. Se eu ler apenas uma vez que eu estou escrevendo e já entregar para a pessoa que for, né, o leitor, a pessoa que for analisar meu texto ali, seja na escola ou fora da escola, eu preciso me atentar, fazer essas leituras para perceber isso. Eu só vou perceber fazendo isso. Se eu escrever apenas uma vez e achar que está ok, a minha ideia está ótima, e entrego para a pessoa que for ler, eu não vou conseguir perceber ou essas repetições, a organização adequada do meu texto ali. Então, é interessante eu fazer essas leituras. Eu já sei o texto determinado, o gênero ali, né, solicitado, determinado para me registrar. Então, eu vou observar essas características, vou observar minhas ideias, coloco no meu rascunho, faço uma leitura, vejo o que eu coloco primeiramente, no primeiro parágrafo, no segundo, no terceiro. Inicialmente, a gente pede para vocês na escola, né, de primeiro ao quinto ano, que a gente trabalha com vocês, para vocês organizarem sempre com o início, meio e fim. Mas, é claro, você tem que observar esse tempo da história, para não acontecer de você se atrapalhar nesses acontecimentos aí. É a ordem dos acontecimentos na hora, tá? Mas é interessante você se observar esses detalhes e organizar de maneira adequada, em parágrafos e com sinais de pontuação. Vocês viram com esse outro texto, ó, se você observar, ele usa palavras que terminam aqui, ó, o lugar, ó, no final, quando, perdão, o tempo, né? No final de semana, tá? Mais tarde, ó. Quando o filme terminou, passaram nas lojas do shopping. Eles não usaram, foi usado apenas uma vez aqui, ó. Passaram, quem passou, né? As pessoas que foram ao parque. Mas eu não precisei, eles passaram, eles resolveram, eu não precisei necessariamente escrever a palavra eles aqui, o pronome eles, no caso. Eles resolveram, eles passaram, tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado na hora de escrever. Lembra aqui, ó, lanche na praça da alimentação. Aqui já tem a concordância adequada, ó, na praça de alimentação. E antes estava nas praças. Se é nas, tem que colocar mais de uma praça, então. Se é só uma, então eu coloco na praça, não nas praças, como antes estava escrito, tá? E, finalmente, voltarem para casa, eles, né, voltarem para casa e jogar videogame. Ao terminarem, foram dormir. Eles foram dormir, olha, não precisei colocar eles. Lembra do foro que estava repetido, ó? Se você observar, ó, foi usado foro no início. Depois, ó, usei outros verbos, ó. Eles foram no shopping, eles foram comer. Não precisei usar foram toda hora. Já usei um momento aqui no início
e no final, ó. Ok? Para não ficar tanto repetido. Às vezes nós fazemos essas repetições na hora de falar também. E aí a gente vai contar uma história. E aí eu fui para o shopping, e aí eu fui para a praça da alimentação, e aí depois eu fui comprar alguma coisa, e aí depois eu voltei para casa, e aí eu tomei um banho e aí eu fui dormir. É muito aí. Né? Às vezes até na fala a gente faz isso. E na escrita não é diferente. E essas repetições, às vezes as pessoas se perdem até em ouvir a informação que eu estou compartilhando, elas só tentem a atenção no que eu estou aí, é muito aí na minha fala. E na escrita não é diferente. A gente precisa ter esse cuidado. Acontece com todos nós, mas a gente tem que se policiar, se observar, tá bom? Eu espero que você tenha compreendido a nossa aula. Te aguardo na próxima algumas dicas e fazer algumas atividades juntos. Mas não esqueça de acessar a plataforma Eduque, para você ter acesso a essa aula. Te aguardo na próxima. Tchau, tchau.